Mais uma vez, boa noite, igreja. Nós estamos a celebrar esta noite, estamos a comemorar o Pentecostes. Para quem não sabe, antes de Jesus, o Pentecostes ele era celebrado como uma festa das colheitas. Era uma celebração que marcava o início das primeiras semanas de colheita. Calhava mais ou menos entre maio e junho e era celebrado 50 dias depois da Páscoa dos judeus. 50 dias depois, os israelitas eles juntavam-se em Jerusalém e eles traziam as ofertas para agradecer a Deus pela sua provisão e pelo sustento ao seu povo. E hoje nós celebramos este dia porque para nós cristãos é um dia muito importante, porque é o dia em que Deus ele enviou o Espírito Santo sobre os discípulos, sobre aqueles que estavam juntos naquele dia, no dia de Pentecostes, há cerca de 2000 anos atrás. Ele enviou o Espírito Santo e os encheu, e houve sinais e maravilhas e o princípio da Igreja de Jesus Cristo. E nós hoje, nós estamos a celebrar e vamos falar sobre o Espírito Santo e a importância do Espírito Santo. Mas voltando atrás, nós sabemos que Jesus ele foi morto na Páscoa. Ele ressuscitou ao terceiro dia e ele apareceu aos apóstolos. E durante 40 dias ele não só apareceu aos apóstolos, mas cerca de 150 pessoas foram testemunhas de que Jesus estava vivo. E antes dele se ir embora, ele assoprou sobre ele o Espírito Santo. João 20, 22 diz assim: e havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Mas ele deu ordens aos discípulos para que eles ficassem a Jerusalém, para que eles fossem batizados pelo Espírito Santo, para que descesse do céu o poder de Deus sobre eles. Então, apesar de eles já terem o Espírito Santo, eles precisaram de ter um encontro sobrenatural, do Espírito Santo. Eles foram cheios do Espírito Santo. Então, eu quero começar a ler em Atos 2, a partir do versículo 1. E diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento vimente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Como nós sabemos, a partir deste momento, os discípulos eles ficaram com tamanha ousadia que Pedro ele começou a pregar para as pessoas que estavam lá e eles falavam nas línguas das pessoas que estavam lá, que vinham de diversas partes do mundo. E muitos se converteram e foi o início da igreja. Mas isto aconteceu para cumprir o que já estava escrito no Antigo Testamento. Joel, ele escreveu no capítulo 2 de Joel, de versículo 28 e 29, diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Quando nós lemos o Velho Testamento, nós vemos o Espírito Santo a operar. Desde Gênesis, nós vemos que o Espírito Santo ele pairava sobre as águas.
E depois, no Velho Testamento, nós vemos o Espírito Santo a pousar sobre pessoas. E ele usava essas pessoas para que elas pudessem ter capacidade para fazer aquilo que Deus queria que elas fizessem. Mas esse pousar, esse trabalhar na vida das pessoas não era uma coisa permanente, era ocasional. Depois ele saía, ele ia para o outro lado. E ele não estava dentro das pessoas, ele estava sob as pessoas. Mas Deus, ele queria derramar o seu Espírito. Deus, ele não só queria habitar, queria pousar, mas ele queria habitar dentro das pessoas. Mas Deus, ele não pode habitar onde há pecado, onde há sujidade. Então houve uma necessidade de haver uma mudança dentro de nós. E por isso que Jesus veio. Ele teve que vir para pagar o preço dos meus pecados, para morrer a minha morte. E ele ressuscitou ao terceiro dia, e todos os que hoje põem sua fé em Jesus, todos aqueles que creem em Jesus, eles também são ressuscitados através do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele traz uma nova vida, ele muda a nossa natureza, ele transforma o nosso coração de pedra em um coração de carne. E aí nós estamos vivos em Jesus. Nós estávamos mortos nas nossas iniquidades, mas o Espírito Santo nos vivificou. Amém? Então, há algumas coisas que nós temos que entender sobre o Espírito Santo. Em primeiro lugar, o Espírito Santo, ele é Deus. E ele tem os mesmos atributos que Deus. Ele faz parte da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus o Espírito Santo. Então, ele é Deus. A segunda coisa é que o Espírito Santo, ele não é uma força, ele não é uma energia como alguns pensam. Ele é uma pessoa, a pessoa do Espírito Santo. Ele tem sentimentos, ele tem vontades, ele tem intelecto. Ele é uma pessoa, a terceira pessoa de Deus. E o seu trabalho, o trabalho do Espírito Santo, é testemunhar sobre Jesus. É falar a verdade sobre Jesus. Esse é o papel do Espírito Santo. Um cristão que já se arrependeu e nasceu de novo, tem o Espírito Santo a habitar dentro dele. Mas ele precisa de um toque sobrenatural. Ele precisa de ser batizado no Espírito Santo. Ele não só precisa de ter cá dentro, mas precisa de águas vivas transbordarem de dentro dele. Para que ele possa ser capacitado para fazer tudo aquilo que Deus tem para ele. Deus tem planos para a sua vida. Deus quer fazer coisas através da sua vida, mas você precisa de ter um encontro com o Espírito Santo. Você precisa de ser batizado pelo Espírito Santo. E hoje é dia de Pentecostes. É dia do Espírito Santo descer sobre a sua vida. É dia de você ser cheio do Espírito Santo. Amém? É dia de ser cheio do Espírito Santo, de transportar do Espírito Santo. Por que é que nós precisamos do Espírito Santo? A primeira razão nós já falamos, é Ele que nos salva. É o Espírito Santo que nos salva, é Ele que nos convence do pecado, é Ele que nos dá nova vida, é Ele que nos dá uma nova natureza. João 16, 7 e 8 diz assim: Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se não for o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo.
Jesus, ele tinha falado da necessidade de nascer de novo. João 3 fala como Jesus encontrou Nicodemos, ou Nicodemos encontrou Jesus. E Jesus lhe disse, tu precisas de nascer de novo, tu precisas de nascer do Espírito. E nós sabemos que nós precisamos de ter uma mudança dentro de nós. E essa mudança é o Espírito Santo que faz. O nosso dever como cristãos, o nosso dever como seguidores de Jesus é pregar o Evangelho. O trabalho do Espírito Santo é convencer do pecado. O trabalho do Espírito Santo é trazer uma nova vida a essas pessoas. E nós precisamos de orar para que o Espírito Santo faça esse trabalho nas pessoas. Então, número 1, o Espírito Santo é que nos salva. Número 2, o Espírito Santo nos capacita. Lucas 24, 48. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Poder de Deus. Poder do Espírito Santo. Este poder, esta palavra poder que está aqui, é a palavra dunamis. É poder explosivo de Deus. É este poder, esta palavra que deu origem a dinamite. É um poder que explode, é um poder que realmente pode mudar as pessoas. E quando nós temos esse poder dentro de nós, nós vamos ter essa capacidade de pregar o Evangelho. É esse poder que nos leva a orar pelos doentes e eles serem curados. É esse poder que ressuscita os mortos. É esse poder que transforma o ambiente que está ao nosso lado. Então nós precisamos do poder de Deus na nossa vida. Nós precisamos do Espírito Santo para a nossa vida. Muitas vezes nós nos sentimos com medo, tímidos, não conseguimos falar. Por quê? Porque nós não temos o poder de Deus em nós. Nos falta o dunamis de Deus na nossa vida. E hoje nós precisamos dele e podemos o ter. Número 3, o Espírito Santo é o nosso guia e o nosso professor. 1 João 2,27 diz assim: e a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. O que é que João estava aqui a dizer? Ele não está a dizer que vocês não precisam de ter pessoas que vos ensinem a palavra. Ele não está a dizer que vocês não precisam de estar a assistir a pregações para aprenderem mais sobre a palavra. Mas o que ele está a dizer é que essa unção vai vos capacitar a entender o que Jesus fez na sua vida. Essa unção vai confirmar aquilo que eu agora estou a falar para vocês. Você vai ter a capacidade de discernir aquilo que é verdade e aquilo que é mentira. É o Espírito Santo que vai dar aquela certeza das coisas de Deus. Vai revelar a palavra de Deus. E em Romanos 8,14 diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito Santo, eles são filhos de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito Santo. Ele nos ensina e Ele nos guia. Ele é como o GPS. Se nós prestarmos atenção à sua voz, Ele nos vai guiar, Ele nos vai ensinar. Ele nos vai dizer aquilo que Jesus falou, Ele nos vai lembrar essas coisas. Ele revela as verdades que estão na Bíblia. E você precisa ser sensível à voz do Espírito Santo. Porque não adianta ouvir e nós não obedecermos. Não adianta ouvir e saber as coisas e você continuar a fazer aquilo que quer. Você tem que ser
guiado, ouvir, obedecer. E o Espírito Santo, ele fala consigo. Também temos que ver que sem o Espírito Santo nós não conseguimos entender as verdades de Deus. Ele revela as verdades de Deus e se nós não temos o Espírito Santo, nós não conseguimos entender as coisas espirituais. 1 Coríntios diz assim, capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Você já tentou comunicar coisas profundas de Deus a alguém que não tem o Espírito Santo? Tentar explicar o sacrifício de Jesus na cruz verdadeiramente a alguém que não conhece a Deus? Todas estas coisas parecem loucura a eles. Parecem loucura. Porque eles não conseguem entender as coisas do Espírito se eles não têm o Espírito Santo. Mas é nosso dever continuar a pregar o Evangelho e pedir ao Espírito Santo para abrir o coração dessas pessoas, para que elas possam entender aquilo que Jesus fez por elas para serem salvas. Número 4. E eu espero que você esteja... Eu devia ter dito isto ao princípio, mas a apontar, a escrever. Isto são verdades tão grandes que nós precisamos de saber para ter uma vida vitoriosa. Então, número 4, o Espírito Santo é o nosso unificador. Atos 2:42 diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Existe uma graça sobrenatural que Deus coloca dentro de nós. Este amor que Deus coloca, esta graça que Deus coloca, ela é chamada de koinonia. É um nome estranho. Mas eu só quero saber que existe esta unção especial que Deus coloca dentro de nós, que nos capacita para amar uns aos outros. Atos 2:42 é algo que nós olhamos e pensamos, eu quero viver como a igreja primitiva, eu quero viver unido. Eles pensavam da mesma forma, eles andavam, caminhavam juntos, comiam juntos, estavam juntos. Eu quero isto. Nós podemos ter porque nós também temos o Espírito Santo. Esta capacitação do Espírito Santo é para que nós possamos amar uns aos outros, para que possamos estar juntos, para que trabalhemos nas nossas diferenças, para derrubar os muros de divisão, para realmente aprender a amar profundamente. Porque é isso que Deus quer da sua igreja, que nós nos amemos uns aos outros. João 13:35 diz assim, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Maior característica de um cristão é o amor. A maneira como ele ama as pessoas. Porque os 2 maiores mandamentos, amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo. Esta capacidade supernatural, nós não temos a capacidade de amar ao outro. Nós não temos. É Deus que coloca em nós. Sabe, o diabo, ele pode também fazer milagres e maravilhas. Ele pode. Ele cura pessoas. Ele cura. Os demónios também curam. Nem tudo o que é sobrenatural vem de Deus. Mas há uma coisa que o diabo não consegue fazer e é amar. É por isso que Jesus disse, nisto conhecerão que sois meus discípulos, quando vocês têm amor. Porque esta é a característica que o diabo não consegue falsificar, porque ele não tem capacidade para amar. Ele não tem capacidade para amar. Então, quando nós amamos, é sinal que nós temos o sobrenatural de Deus dentro de nós. Você não consegue amar? Peça ao Espírito Santo para o capacitar.
Peça ao Espírito Santo, peça que Ele limpe o seu coração, perdoa quem tem que perdoar, obedeça aos mandamentos de Deus e Ele o vai capacitar a amar de uma maneira que você nunca imaginou possível. Número 5, o Espírito Santo é o nosso intercessor. Romanos 8, 26 e 27 diz assim: e da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina o coração sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Você já teve orações em que simplesmente era só lágrimas, em que quase que não saía nada da sua boca, mas o Espírito Santo estava a interceder por si, e Ele intercede segundo a vontade de Deus. Ele intercede aquilo que é melhor para si e segundo a vontade de Deus. Ele está diante de Deus para que possa interceder pela sua vida. E isto é fantástico. É fantástico. Número 6. O Espírito Santo é o nosso Consolador. João 14, 16 a 18 diz assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Uma das promessas mais maravilhosas de Jesus é quando Ele diz que o Espírito Santo, Ele vai vir e Ele vai estar sempre consigo. Ele não se vai embora. Muitas vezes você pensa que está sozinho. Muitas vezes você sente-se abandonado. Mas o Espírito Santo está aí. Você tem o Espírito Santo a habitar dentro de si. O Espírito da verdade. O mundo ele não conhece, nem pode conhecer. Mas os filhos de Deus, eles conhecem o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai o confortar e vai lhe dizer: você não está sozinho. 2 Coríntios 1, 3 e 4 diz assim: louvado seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da compaixão e Deus de todo o conforto, que nos conforta em todos os nossos problemas, para que possamos confortar os que têm problemas com o conforto que recebemos de Deus. Sabe que Deus o conforta em todas as situações. Deixe Deus vir ao seu coração. Deixe Ele curar as suas feridas. E da mesma maneira como Ele o conforta, o objetivo é que depois você seja usado para confortar outros. Muitas das lutas, dos problemas que você tem passado, das situações, das perseguições, é Deus a deixá-lo passar e a confortá-lo para quando houver alguém a passar a mesma situação, você possa ser usado para trazer conforto e cura a essa pessoa. Deus tem sempre o melhor para si, sempre. E Ele é o Deus que não o abandona, que está sempre consigo. E Ele é o Deus que o conforta em todas as situações. E número 7, o Espírito Santo é o nosso refinador. 1 Coríntios 6, 10 e 11 diz assim: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido.
mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. O Espírito Santo, ele vem à nossa vida para nos limpar, para nos santificar, para pôr a casa em ordem. A música que o pastor Tiago agora cantou, eu sou tua casa, tua morada, ponha as coisas no lugar. Será que a gente deixa o Santo Espírito colocar as coisas no lugar? Será que nós estamos realmente a deixar que Ele tome conta de tudo aquilo que é nosso? O Espírito Santo, quando Ele vem para que você possa viver uma vida que agrada a Deus. Ele limpa, Ele põe em ordem, Ele rompe os maus vícios, os hábitos, coisas que fazemos que não agradam a Deus. Paulo, ele aqui estava a dizer, sabem uma coisa? Estas pessoas todas, elas não vão herdar o reino de Deus. E vocês, alguns de vocês têm sido isso. Alguns de vocês foram, alguns de vocês ainda caem nestas situações. Mas nós fomos lavados, nós haveis sido santificados, nós fomos santificados. Nós temos que entender uma coisa. Quando Deus olha para nós, Ele nos vê limpos e irrepreensíveis, porque nós fomos lavados através do sangue de Jesus. Os nossos pecados já estão cravados naquela cruz. Já não há nenhuma condenação naqueles que estão em Cristo. Nós estamos em Cristo e Cristo habita dentro de nós. Nós já fomos lavados. Mas a realidade é que nós, muitas vezes, continuamos a pecar. Muitas vezes nós continuamos a fazer isto. Maldizentes, roubadores, coisas que nós fazemos, hábitos errados, coisas que precisam de ser tratadas. E é aí que entra o Espírito Santo, se você deixar, se você ouvir a sua voz. O objetivo de Deus para a sua vida é o tornar mais parecido com Jesus. Todos os dias é uma batalha em que você pode ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, ou você ouve a voz do diabo e as tentações. Temos as tentações da carne, as tentações do mundo, o diabo. São os nossos três inimigos. Mas depois nós temos o Espírito de Deus, nós temos a sua palavra. E nós temos que guerrear todos os dias. Nós não vamos ser santos nunca enquanto vivemos neste mundo pecaminoso. Mas nós temos o Espírito Santo que nos capacita e nos ajuda a ultrapassar todas as nossas tentações. Ele nos ajuda a ultrapassar todos os pecados da nossa vida. Todos os maus hábitos que nós temos, todos os vícios podem ser quebrados pelo Espírito Santo. Se você está a lutar e pensa, eu não consigo, sim, você consegue. Você só precisa do Espírito Santo da sua vida. Você precisa de um toque sobrenatural do Espírito Santo e Ele vai capacitar. Eu vejo muitas vezes a maneira como nós nos libertamos de um pecado, de um vício, de um mau hábito, é confessar os nossos pecados. Às vezes nós confessamos só para Deus, às vezes confessamos para outra pessoa, mas assim que é trazida à luz, quando você é verdadeiro, quando você diz, eu não quero mais isto na minha vida, Deus me capacita, Ele capacita. Grilhões são quebrados quando vem luz sobre as trevas. E você precisa caminhar para a santidade. Você precisa de crer que Deus o está a transformar. Cai hoje, levanta, continua. Peca hoje, levanta, pede perdão, continua. Deus está consigo. Ele o conforta, Ele o ama, Ele o guia, Ele está consigo. Nós precisamos da presença do Espírito Santo.
hoje mais do que nunca. Nós vivemos em tempos maus. Os tempos são maus. O final dos tempos está aqui. As pessoas são más. Nós vemos coisas a acontecer que pensamos, porquê, Deus? Mas quando nós lemos a Bíblia, nós vimos o que está lá escrito nos finais do tempo e aquilo que vai acontecer. E nós como cristãos, nós como igreja, nós precisamos do poder sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. Como Deus fez no dia de Pentecostes. Eu creio que Ele vai fazer também, porque Ele diz que no final dos tempos Deus vai derramar o seu Espírito Santo de uma maneira sobrenatural para capacitar a sua igreja para haver uma colheita como nunca houve antes. Essa é a promessa dos finais do tempo. Então nós precisamos do Espírito Santo para que Ele venha e nos encha. Nós precisamos do Espírito Santo para nos dar uma nova vida. Nós precisamos dele para nos capacitar, para nos dar o poder, o dunamis de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo para nos guiar. Nós precisamos do Espírito Santo para nos unir, nos capacitar a amar uns aos outros, a ajudar uns aos outros, a perdoar uns aos outros. Nós precisamos do Espírito Santo para interceder por nós. Nós precisamos dele para nos consolar. E nós precisamos do Espírito Santo para nos santificar. Nós precisamos dele. Eu creio que durante a pregação houve coisas que tocaram o seu coração. Houve um calor que veio dentro de si e disse: eu preciso mudar aqui, eu preciso do Espírito Santo nesta área da minha vida. Como é que nós podemos receber o Espírito Santo? Como? Da mesma maneira que recebemos Jesus na nossa vida. Nos arrependendo, se é preciso pedir perdão. E pedindo o Espírito Santo. Peça e receba. Peça e receba. Qual a área você precisa? Você precisa do poder de Deus para pregar o Evangelho. Peça. Você precisa de nascer de novo porque ainda não entende as coisas de Deus e realmente ainda acha que você não é um filho de Deus. Peça. O Espírito Santo lhe vai dar revelação. Vai dar revelação. Peça. Você precisa de um toque na sua vida, num conforto. Peça. Você precisa ser santificado em áreas da sua vida. Peça. Deus está pronto para dar. Esta noite Deus está pronto para dar. Eu creio que o Espírito Santo, mesma maneira como eu sinto aqui, eu creio que o Espírito Santo está a tocar agora vocês aí. Eu creio que o Espírito Santo está a trabalhar nos vossos corações. Feche os vossos olhos. Se nós estivéssemos aqui, eu ia orar consigo. Eu ia impor as mãos. Eu ia crer que o derramar do Espírito Santo ia vir sobre as suas vidas. Mas nós não podemos esperar até estarmos juntos. Eu quero fazer isso agora consigo. Feche os seus olhos. Creia que o toque de Deus vai vir sobre a sua vida. Vai vir sobre a sua vida. Assim como Pentecostes, o Espírito Santo vai ser derramado na sua vida. Vai haver poder de Deus em si. Você vai falar em línguas. Você vai profetizar. Você vai sentir um toque de uma maneira como nunca sentiu antes. Creia. Peça. Clame. Oh, Senhor Deus, como nós precisamos de Ti, Senhor. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, Senhor. Para Ti não há barreiras. Estamos unidos em um só Espírito, Senhor. E eu peço que agora, Pai, Tu toques no coração de todos aqueles que estão a ouvir e que o derramar do Teu Espírito,
Oh, Senhor, venha sobre cada um deles, Pai. Traz salvação, Senhor. Traz cura, Senhor. Cura na alma, cura física, Pai. Traz restauração, Pai. Restauração de relacionamentos. Vem confortar aqueles que têm sentido tão sozinhos e abandonados, Senhor. Que eles saibam que Tu nunca os deixaste e que estás sempre com eles, Senhor. Oh, Senhor, vai fazer a Tua vontade nas nossas vidas, Pai. Queremos ser sensíveis à Tua voz, Espírito Santo. Queremos ouvir a Tua voz mais e mais, Senhor. Oh, Senhor, obrigada pelo Teu poder. Obrigada pelo Teu poder derramado sobre as nossas vidas. Buscamos-Te. Não só hoje, mas todos os dias. Não só hoje, mas todos os dias. Eu creio.